Olá meus queridos amigos, tudo bem com vocês? O meu nome é Reinaldo e este é o canal Relíquias do Rei. Sejam todos bem-vindos. Nós aqui sempre falamos sobre livros, filmes e séries. Enfim, temos uma diversidade de livros que a gente traz aqui para vocês curtirem, tá bom? Em sua maioria livros de ficção. Então gente, hoje nós vamos trazer para vocês esse livro aqui apocalíptico, O Caos Suicida do Edmund Cooper. Livro fantástico. Temos aqui um personagem fascinante, o Greville. Semana passada eu apresentei um vídeo aí do Eu Sou a Lenda, né? Trouxe para vocês o Neville, agora vem o Greville. Então fica ligado aí, mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, dá o like, compartilha esse vídeo, aperta o sininho de notificações e comentem. A gente precisa do comentário de vocês, a gente precisa do feedback de vocês. Isso aqui é uma conversa, né? Uma conversa a 2, a 3, a 4, a 1000. Então a gente precisa do feedback de vocês para a gente saber se a gente está fazendo um trabalho legal, tá bom? Então fica conosco, mas antes de qualquer coisa, roda a vinheta. Pessoal, então hoje eu vou trazer aqui O Caos Suicida do Edmund Cooper e vocês aqui vão conhecer a história do Greville. Essa história se passa na Inglaterra, em Londres. Greville era um publicitário, casado, tem aí a sua esposa Pauline, uma vida normal. Um publicitário de sucesso, estava em ascensão, quando um fato trágico ocorre na vida dele e o leva à prisão. Ele vai preso em 1971. O livro é de 1966 e a história aqui se passa em 1971 e o nosso Greville vai preso por 2 acusações e a vida dele muda drasticamente na prisão. Ele passa de um homem, uma vida normal, uma vida pacata, e se torna um presidiário. Isso já vai forjar o Greville do futuro, o Greville de um outro mundo. Sim, eu digo de um outro mundo porque o mundo vai mudar daí para frente. O mundo é afetado pelos raios ômega. Há uma alteração no Sol e o Sol começa a emitir esses raios que afetam o cérebro do homem, da humanidade como um todo. E essa radiação ela começa a afetar a humanidade de forma que as pessoas começam a se matar e a humanidade entra em declínio. Aos poucos as cidades vão se modificando, vão se esvaziando. Como a gente vê aí em diversas histórias apocalípticas, né? O mundo acaba virando aí, caindo na mão de gangues, de grupos. Então o Greville entra na prisão em 1971, acaba se tornando o chefe dos coveiros, né? Porque o número de mortos só cresce e ele, quando sai da prisão, acaba enveredando na vila militar e como soldado ele se torna coveiro também. E a humanidade decaindo, morrendo cada vez mais. Então chega o ponto que se desmantela tudo, o Estado se desmantela, a estrutura de poder se desmantela e o mundo vira a barbárie, né? E o Greville vai tentar arrumar um bunker, um lugar para se esconder, consegue achar uma casa que fica numa espécie de uma ilha, onde ele está sempre entrando e saindo em busca de mantimentos. E é quando ele descobre a Liz. Ele salva essa garota, ela está perseguida ali por uma matilha de cães. Ele consegue salvar essa garota que vai ser a companheira dele daí pra frente. Essa história também me lembra um pouco A Tempestade no Tempo, livro 1 e 2, onde existe esse personagem solitário que encontra uma garota no início da história, salva essa garota e cria aquela relação com ela. Enfim, o início da história é meio drástico, né, desse relacionamento. Inclusive, mais à frente eles também vão enfrentar um grupo, uma quadrilha, que quase eliminam esse casal. Eles vão tentar abusar da Liz e eliminar o Greville, mas eles são salvos por um misterioso padre e sua equipe. Mais na frente a gente vai saber que essa equipe eram alunas de um colégio cristão e que esse padre não era um padre, era um funcionário lá do colégio que acaba usando a batina e criando esse personagem de padre
mas vira líder ali daquela comunidade, daquele convento que se torna um bunker dele. Esse padre acaba salvando o Greville e a Liz de uma morte dolorosa. Enfim, o padre leva Greville e leva a Liz para esse convento, trata das feridas dela, mas eles não entram naquele pequeno grupo não, naquele grupo fechado. Eles acabam seguindo a viagem e voltam para sua casa. E ali a gente começa a conhecer mais o relacionamento daquele casal naquele mundo e como as coisas vão acontecendo, gerando a gente aquela dúvida: será que esse declínio do mundo vai continuar? Será que os nossos heróis vão sobreviver a essa realidade apocalíptica? Será que esse casal vai conseguir construir uma família nesse mundo louco? Porque nós estamos falando aqui, meus amigos, de uma terra onde os sobreviventes eram conhecidos como os transnormais, pessoas meio que desequilibradas, que por serem assim conseguiram sobreviver àquele mundo caótico. Na verdade, os normais se mataram e o mundo ficou nas mãos desses anormais, desses transnormais, como Neville os chamava. Bom, meus amigos, a partir de agora eu vou dar uns spoilers. Vocês continuam se quiserem a história, se não tem medo de spoiler. Mas se quiserem ler o livro antes, dar uma paradinha e retornar aqui para saber como é que acaba essa história, ou para trocar ideias, né, sobre como acaba essa história, sejam bem-vindos. Se não, se quiserem continuar, vamos dar seguimento agora. O spoiler vai começar a partir de agora. Eu não quis falar, mas o motivo inicial que Neville foi preso, eu sei que está logo no comecinho da história, mas era um impacto grande. O Neville descobre que é constantemente traído pela esposa e num surto ele acaba jogando o carro dele no rio, lá, se eu não me engano, da ponte de Chelsea, lá na Inglaterra. Ele é condenado aí por 2 crimes, por conduta perigosa e por homicídio involuntário. Então ele passa esses anos todos na cadeia e, como eu disse, esses anos aí forja um novo Greville. Não é mais aquele homem, não é mais aquele cidadão modelo. É um pária e, como um pária, ele tem que saber lidar com as adversidades. Então nós vamos, durante a história, viver essa relação desses 2 personagens, da Liz e do Greville, e vão se tornando cada vez mais companheiros diante daquelas adversidades que ocorrem naquele mundo caótico. A própria Liz, ela chegou a viver numa comunidade que, para sobreviver, vivia no meio daqueles homens, entregando o seu corpo. Ela já vem de uma história de vida carregada e ela perdeu a irmã dela nesse processo. Eles foram separados aí na fuga e a vontade da Liz era retornar ao convívio dessa irmã. Ela tem pesadelos, né, achando que a irmã está sofrendo, que a irmã está sendo usada, né, pelos homens. Em um determinado momento da história, ela fica obstinada a achar a sua irmã. No próprio início da história, ela sofre aquele momento também, já convivendo aí com Greville. Ela passa por aquela situação lá, onde eles são capturados na estrada e alguns homens tentam violentá-la, ao mesmo tempo que se preparam para matar o Greville, e eles são salvos aí pelo padre Jack. Ou seja, a história dela é trágica, mas ela estava de fato obstinada a querer achar sua irmã. E o Greville já estava de fato muito envolvido por ela para não querer ajudá-la. Nesse meio tempo também aparece um outro personagem que vai interagir com o Greville e com a Liz, que é o professor Francis Watkins. Esse era um homem comum que também não tinha se adaptado àquele mundo, mas que é salvo, que é resgatado por Greville. Greville leva esse homem para o seu bunker. Eles criam um relacionamento com esse homem, acaba gerando aí uma empatia. Mais à frente esse homem acaba morrendo, o que impacta por demais esse casal. Aquele homem era um sopro de civilização que deixara de existir, e durante aquele tempo que eles passaram juntos, aquilo impacta demais. Greville, que vivia apenas naquele mundo caótico e que já tinha esquecido o que era viver ali no meio de pessoas que pensavam, né, que tinham os traços da humanidade antiga. Então isso é mais um motivo que leva a Liz a largar aquilo tudo, a querer ir em busca da sua irmã. Bom, gente, ocorre que nessa busca o carro do Greville é interceptado, capota, ele desmaia e quando acorda
descobre que está capturado ali naquele mundo, né? Naquele feudo do Sir James Oldknow, e o Sir James diz para ele que Liz tinha morrido num acidente. E quando o Sir James descobre que ele era um ex-publicitário, entende que ele poderia usar o Greenville naquela função futuramente como relações públicas para ali ajudar na administração daquele feudo, que na verdade era uma grande gangue, né? Só que lá pela frente o Greenville descobre que a Liz está viva, sim, está viva, está capturada, e essa situação o revolta e ele começa a planejar sua fuga. Então ele decide enfrentar o capataz ali do rei. Era um brutamontes, era uma luta de Davi e Golias, mas ele se posiciona estrategicamente do alto e consegue desferir um golpe de cima a baixo. E antes que o capataz se recupere, ele ataca de uma forma mais contundente e consegue vencer aquela luta. E consegue fugir junto com um outro prisioneiro. São perseguidos, mas na frente o outro prisioneiro morre, e ele quase que morre, mas é salvo por uma comunidade. Essa comunidade o acolhe. Greenville percebe que são boas pessoas e convidam essas pessoas a tentar ir no reino para tentar salvar sua Liz, mas eles dizem: não, nós temos uma relação aqui de paz com o reino, nós não podemos entrar em conflito, porque senão nós podemos perder. E o Greenville decide então retornar, se recupera um pouco e decide então retornar para recuperar sua Liz. Só que quando ele estava no caminho, ele se depara com os Filhos da Iniquidade, que é uma seita que ele já tinha entrado em confronto antes, uma seita de fanáticos pós-apocalípticos. E ele percebe que essa seita está indo em direção à comunidade. Então ele retorna e avisa a comunidade e consegue evitar um massacre. Em gratidão, os líderes da comunidade conseguem comprar a liberdade da Liz das mãos da gangue daquele reino que o Greenville foi prisioneiro. E os líderes da comunidade fazem uma proposta a Greenville: olha, nós percebemos que você é um líder militar, e nós precisamos de homens como você. Você pode nos ajudar aqui na liderança? Greenville, que já vinha amadurecendo uma ideia, faz a seguinte proposta: olha, eu lidero sozinho. Se vocês me derem carta branca, eu garanto que eu vou mudar essa sua comunidade. Mas vocês precisam fazer por um ano tudo que eu mandar. Se for assim, eu topo. Eles pensam, ruminam a ideia e decidem aceitar a proposta de Greenville. Então eles partem para Cornualha, porque a ideia de Greenville era sair do meio ali daqueles conflitos e ir para a ponta do país, onde eles pudessem se organizar sem se preocupar com as suas costas que estava se passando, apenas focar numa direção só. Então eles partem para Cornualha, mas antes disso o Greenville convida Padre Jack e suas Amazonas, faz uma proposta do Padre Jack ser um dos líderes. Se ele aceitar seguir com Greenville, Padre Jack topa e todos seguem para Cornualha. Greenville quer ser conhecido como um líder, mas não como rei. Olha, eu sou aqui o general do rei, eu não sou o rei. Vocês colocam quem vocês quiserem para ser o rei, mas o rei fica de decoração. Quem manda durante esse ano sou eu. E todos topam. Existe um salto de tempo muito grande, onde nós já vemos o Greenville velho, idoso, vivendo num mundo diferente já. Parte do país estava reunida em uma república. Essa república que Greenville ajudou a formar. E o Greenville é o expoente máximo dessa república, porque ele é o líder, aquele que conseguiu unir. Nunca se tornou rei, mas agora ele era conhecido como KG. O que é KG? E mais na frente a gente vai descobrir o que é. O Greenville está cercado, ele é protegido, ele é o general maior, o líder maior, sempre babado ali pelos soldados. Seu desejo era uma ordem, mas tudo feito espontaneamente, porque o respeito pelo aquele mito era muito grande. Greenville tinha tido filhos, 3 filhos. Um dos filhos era rebelde, foi expulso da república, queria tomar o poder à força. Outro filho era mais fiel, também tinha uma filha. Nessa fase final da história, a sua Liz já tinha morrido de doença, ele já era um homem viúvo, sozinho, já no final da vida. E em visita à ponte de Chelsea, que foi onde ele jogou o carro com a esposa no começo da história, visitando e relembrando aqueles momentos do passado, ele é alvejado, leva 3 tiros, cai no chão, os soldados desesperados, KG, nesse momento a gente descobre o que é KG. KG é
general do rei, K. King de General, e o nome quase que mitológico, que representava aquele mito. Assim, o nosso Greenville, ali deitado, se despede da vida como o homem que uniu o país novamente, ou parte do país, naquele mundo já do futuro, civilizado, unido, onde as pessoas já trabalhavam, já tinham uma vida sedentária, estudavam, eram acadêmicos, e naquele mundo onde os transnormais já não eram mais aceitos, mas bem aceitos. Eram selvagens do passado, eram trogloditas, porque as pessoas não eram mais transnormais nesse mundo reunido e civilizado. Porém, isso não acontece com Greenville. Greenville era o líder máximo, era o mito que uniu aquele mundo. E assim, gente, nós encerramos mais uma história conhecendo um personagem fantástico, espetacular, um personagem que com certeza vai para o meu acervo de melhores personagens de livros de ficção científica que eu já li. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais um vídeo e eu sempre procuro trazer essas preciosidades para vocês porque vocês merecem, tá bom? Semana que vem tem mais, fiquem com Deus e fui! Valeu!